Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana, Vai ou Racha. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu joinha que nos ajuda a crescer cada vez mais. E é muito importante para o nosso canal. Também ative o sininho das notificações, para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Lembrando que esse é o 11º da coleção. Agora sim, vamos à leitura. Dia da semana, quinta-feira. A mamãe só voltou a estudar faz alguns dias, mas já virou outra pessoa. Quando chega em casa à noite está sempre de bom humor, inclusive nem fica brava se eu ainda não tiver terminado as minhas tarefas. A mamãe diz que está feliz porque está sendo desafiada e que a gente também deveria tentar aprender coisas novas. Mas tem uma teoria sobre isso. Acho que o cérebro tem uma quantidade limitada de armazenamento e que quando a gente faz 8 anos, o espaço já está todo ocupado. Então, se a gente quiser aprender alguma coisa nova depois disso, precisa abrir espaço na mente, esquecendo de alguma outra. A maneira de calcular: Júpiter é maior que... A China é o país? Um elétron é uma partícula? Acho que é por isso que a escola vai ficando mais difícil a cada ano. Sempre que chega alguma informação nova, o cérebro automaticamente elimina alguma outra para abrir espaço. Por exemplo, desde que aprendi a respeito da fotossíntese na aula de ciências, não consigo mais lembrar como fazer contas de dividir. Questão 1. Quanto é 367 dividido por 12? Lembre-se de mostrar seu raciocínio. Não faço ideia. Eu só queria poder escolher o que o cérebro apaga. Esqueci completamente os códigos para pular fases do game Twisted Wizard, mas ainda tenho uma lembrança bem clara do dia em que dei um susto no papai, quando ele saiu do chuveiro. E pode acreditar, eu até pagaria uma boa grana para apagar essa imagem das minhas memórias. A mamãe diz que o Roderick e eu precisamos começar a pensar no que queremos ser quando adultos e planejar o futuro desde agora. Segundo ela, na nossa idade as pessoas precisam experimentar o máximo de coisas possível para mais tarde saber exatamente no que vão querer se concentrar. Eu já sei qual carreira quero seguir. Pretendo ser um testador de games quando crescer. Do meu ponto de vista, estou treinando para esse emprego desde que segurei um controle pela primeira vez, já faz algum tempo. Mas quando falo com a mamãe sobre esse plano, ela não fica nem um pouco contente. A mamãe acha que preciso pensar grande e virar médico, engenheiro ou coisa do tipo. Ela diz que se eu ficar jogando videogame o dia inteiro e não levar a escola a sério, vou acabar virando lixeiro. O único médico que eu conheço é o nosso pediatra, o Dr. Higgs, e não consigo me imaginar passando o resto da vida limpando o nariz de um bando de crianças catarrentas. Além disso, ser lixeiro parece um ótimo negócio para mim. Os caras que recolhem o nosso lixo podem passar o dia todo na rua, ouvindo música num volume bem alto. Então, se eu não der certo como testador de games, ser lixeiro parece uma ótima segunda opção. Quando era pequeno, a mamãe sempre dizia que eu podia ser o que quisesse quando crescesse. Só mais tarde me dei conta de que ela estava falando de trabalho. Pensei que eu pudesse ser literalmente qualquer coisa. A mamãe sempre diz que temos muitas pessoas inteligentes na família e que uma tia tataravó ajudou a descobrir a cura para uma doença muito tempo atrás. Mas pode acreditar, tem também um monte de gente muito burra na família. Na semana passada, meu tio Gary foi podar um galho de árvore na frente da casa dele e acabou fraturando a clavícula. Com a herança genética de pessoas como o tio Gary, é um milagre que eu consiga amarrar os sapatos. Mas a mamãe sempre diz que sou capaz de grandes feitos se me esforçar de verdade. O Albert Sand diz que os humanos só usam 80% do cérebro e que se a gente conseguisse acessar os outros 20%, daria para fazer coisas incríveis. Mas se eu conseguir aprender a usar os outros 20%, vou guardar esse conhecimento só para mim. Porque se todo mundo sair por aí usando o cérebro na capacidade máxima, o mundo vai virar uma loucura completa. Dia da semana, quarta-feira. A mamãe está tentando empolgar o Roderick com a ideia de fazer faculdade e diz que já está na hora de começar a pensar seriamente nisso. Mas o Roderick ainda tem certeza de que a banda dele vai fazer sucesso e que, nesse caso, uma faculdade seria perda de tempo. Acho que a mamãe está ficando preocupada porque obrigou o Roderick a pesquisar faculdades meia hora por dia, em vez de fazer suas tarefas de casa. O Roderick pediu informações para meia dúzia de escolas esta semana e a mamãe ficou toda empolgada,
quando os panfletos começaram a chegar. Mas a maioria das instituições eram para cachorros. Ou o Roderick nem percebeu, ou ele acha que essas são as únicas escolas em que arranjaria uma vaga. Universidade do Osso, Faculdade dos Latidos, Academia. Como a mamãe não conseguiu despertar o interesse do Roderick nos estudos, ela voltou suas atenções para mim. Na segunda, a mamãe me levou com ela à faculdade para eu conhecer o campus. E devo admitir que parecia um lugar bem legal. Ela me disse que na faculdade a gente pode estudar o que quiser e que basta ter uma mente curiosa para se dar bem. A mamãe me falou para explorar os arredores, enquanto ela assistia a sua aula, para ver como é a vida de universitário. Eu dei uma volta pelo campus durante um tempo, mas senti que aquele não era o meu lugar. No fim, resolvi ir para a biblioteca e ficar esperando por lá até que a aula da mamãe terminasse. Comecei a fazer minha lição de casa, mas dava para ver que os universitários estranharam a presença de um moleque na biblioteca da faculdade. Foi quando me lembrei de ter ouvido falar de uma menina da minha idade, que era tão inteligente que já estava estudando medicina. Imaginei que se eu fingisse que era muito inteligente, de repente pareceria que tinha motivo para estar ali. Então eu peguei uma pilha de livros de psicologia da prateleira mais próxima e fingi que estava interessadíssimo neles. Minutos depois, uma garota puxou uma cadeira e começou a conversar comigo. A garota falou que eu parecia ser muito inteligente e perguntou se poderia estudar comigo para a prova de psicologia que ia ter naquela semana. Bom, eu não sei nada sobre psicologia, mas percebi que uma oportunidade como aquela só aparece uma vez na vida. Respondi que estava ocupado no momento, mas que poderia estudar com ela no dia seguinte. Quando a mamãe saiu da aula, usei a carteirinha dela para pegar um monte de livros de psicologia. Naquela noite, estudei como nunca na vida. No dia seguinte, estava me sentindo mais do que preparado. Pedi para a mamãe me levar de novo à faculdade, e ela ficou toda animada. Passei 2 horas ajudando a garota a estudar para a prova, e quando a gente terminou, tinha certeza de que ela ia tirar uma nota boa. Mas aí apareceu um grandalhão por lá, e pelo jeito era o namorado dela. Pode acreditar, se soubesse que tinha um namorado na jogada, eu jamais teria me matado para aprender aquele monte de besteiras. Esse é o tipo de coisa que rola na faculdade. Melhor desencanar. E por falar nisso, eu estava certo sobre o que acontece quando a gente aprende coisas novas. Tive uma prova sobre as capitais dos países hoje na escola, e não consegui lembrar de nenhuma. Dia da semana. Segunda-feira. Na escola todo mundo só fala na festa de Dia das Bruxas, da Mariana Mendonça, que é nesta sexta. Só que isso é meio irritante para mim, porque eu não vou ser convidado. As festas da Mariana são famosas, porque os pais dela não estão nem aí para o que acontece, desde que a bagunça se limite ao porão. No ano passado, a coisa fugiu do controle. A festa começou no porão, mas foi tanta gente que as pessoas se espalharam pelo jardim, e a polícia apareceu para acabar com tudo. Isso não é pouco para uma festa da garotada do ensino fundamental. Neste ano, os pais da Mariana falaram que a festa ia ter que ser menor, então só vão poder ir as pessoas que fazem parte da banda da escola junto com ela. Isso não é boa notícia para garotos como eu, que estavam torcendo para ser convidados. Mas o Raul vai ser convidado porque está na banda. E pode acreditar, em uma festa como essa, ele vai ficar perdidaço. Estava pensando nisso lá na escola, quando tive uma ideia genial. Se eu entrar na banda, posso ser convidado para a festa da Mariana. Hoje à noite, quando contei à mamãe e ao papai que queria entrar na banda, ela topou na hora. A mamãe ficou toda animada por eu querer me desafiar e experimentar uma coisa nova, mas o papai não curtiu muito a ideia. Ele falou que os instrumentos custam caro e acha que eu vou desistir rapidinho. Mas a mamãe falou que o Roderick não desistiu da bateria, o que não foi um argumento que me ajudou muito. Foi aí que o papai lembrou do piano. 2 anos atrás, a mamãe me viu brincando com um tecladinho eletrônico no shopping, uma semana antes do Natal. Eu gostei daquilo porque tinha vários botões para fazer uns efeitos sonoros diferentes. Acho que a mamãe ficou muito empolgada com meu interesse por um instrumento musical, porque na véspera do Natal, um caminhão encostou na frente de casa para entregar um piano de verdade. A julgar pela reação do papai, a mamãe não deve ter conversado com ele antes de comprar. No começo fiquei empolgado com o piano, mas quando percebi que não fazia sons de raio laser e coisas do tipo, perdi o interesse na hora. Só que a mamãe não ia desistir assim tão fácil.
Ela contratou a senhora French para me dar aulas particulares em casa 2 vezes por semana. A senhora French entendia muito de piano, mas eu era um péssimo aluno. Um dos problemas era o método de ensino da senhora French. Ela sentava bem atrás de mim no banco e punha os dedos em cima dos meus. Essa abordagem podia até funcionar com outros alunos, mas comigo não ia rolar. Dó médio, dó médio. Depois tinha a música em si. Se eu ia aprender piano, queria saber tocar músicas legais, como as do rádio. Mas a senhora French falou que eu ia ter que começar pelo básico e me deu uma apostila chamada Canções para Iniciantes, que parecia ser mais velha do que ela. Todas as músicas naquela coisa eram muito bregas e era difícil demonstrar algum interesse. Dó, ré, mi para mim. Dó, ré, mi, só para mim. Só para mim. Dó, ré, mi. Fiquei me sentindo culpado, porque a senhora French me passava os exercícios para praticar sozinho, mas eu nunca estudava entre as aulas. Então toda vez que precisávamos começar pela canção do Dó, ré, mi, o que devia ser enlouquecedor para ela. No fim, a senhora French desistiu de me ensinar o que quer que fosse, e ficava lendo revistas de fofoca, enquanto eu fazia o que me desse na telha. A coisa continuou nesse pé por mais 1 mês ou 2, mas aí a mamãe descobriu tudo, e foi o fim das minhas aulas particulares. Agora o piano é só uma peça de decoração, que toma um tremendo espaço na sala de jantar. Acho que a mamãe e o papai ainda nem terminaram de pagar, então eu entendo porque ele não ficou animado quando falei que queria aprender outro instrumento. Por sorte, a mamãe estava me apoiando. Ela falou que talvez o piano não fosse a escolha certa para mim, e que às vezes o instrumento é que encontra a pessoa. O papai só se convenceu quando ela disse que as crianças que tocam instrumentos musicais são boas em matemática e arrumam empregos melhores. Meia hora depois, estávamos na loja de música no centro da cidade, escolhendo um instrumento. Minha única exigência era que fosse um instrumento que me deixasse maneiro. Vi um cara na faculdade da mamãe tocando violão na frente da biblioteca, e essa com certeza era uma ótima ideia. Infelizmente a banda do colégio não tem violão, então eu ia precisar escolher outra coisa. No começo estava de olho no saxofone, porque com esse instrumento fica difícil não parecer maneiro. Aprendi isso com Decla Wang, que costuma tocar sax no recreio. Mas aquela coisa tem muitos botões, e eu sabia que nunca ia conseguir aprender. A mamãe sugeriu que eu desse uma olhada na trompa, porque era um instrumento que ela tocava quando criança. A trompa parecia ser maneira, e só tinha 3 botões, então pensei que ia conseguir aprender. O cara da loja tirou a trompa da prateleira e me entregou, mas quando o papai viu o preço, resolveu botar um freio na coisa toda. O papai falou que a gente devia alugar uma trompa em vez de comprar, já que sairia mais barato. Só que todos os instrumentos para alugar eram usados. O garoto lá da escola que tocava a trompa no ano passado era o Joshua Barla, e eu correria o risco de alugar um instrumento que já foi dele. O papai e a mamãe começaram a discutir na frente de todo mundo, e foi meio constrangedor. O papai disse que estávamos gastando muito dinheiro numa coisa que eu desistiria em 2 semanas. A mamãe disse que ele deveria ter mais fé em mim. No fim, o papai cedeu. Mas antes de tirar o cartão de crédito do bolso, ele me fez prometer que ia praticar todas as noites. É bom que essa coisa seja mais fácil do que parece, pois até agora cheira trabalho demais, só por causa de uma festa de Dia das Bruxas. Continua no próximo vídeo o Diário de um Banana, vai ou racha. Então fique ligadinho. Fique com Deus até o próximo vídeo.